dia. Então, essa é a mesa, nossa, sobre psicanálise do tempo contemporâneo, né? Dando sequência aí às nossas conversas sobre o tempo. Vou apresentar aqui os participantes. Então, a Dirce é psicóloga, pedagoga, mestre em educação e mestre e doutora em psicologia pela UFRJ. Psicanalista titular pela SPID, membro titular pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise, Dinâmica de Grupo e Psicodrama, psicodramatista pela FEBRAP, professora titular e supervisora de estágio na UNESA. O Bruno está aqui, ao nosso lado, é psicanalista, membro titular e professor na SPID, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e autor de artigos sobre psicanálise e arte. E o Vitor é também membro titular aqui da SPID e membro associado, desculpa, essa pequena diferença. Buenas, vamos lá então, 20 minutos para cada participante. Quem inicia? 15 ou 20, Ninfa? Entre 15 e 20, deixando essa margem de tempo, já que o assunto é esse. Bom, bom dia para todos. Eu queria dizer, em primeiro lugar, como eu já falei na mesa de pesquisa, eu tenho uma pesquisa que já tem mais ou menos 7 ou 8 artigos, alguns publicados, sobre suicídio. Começando com o suicídio de Viktor Taussky, que seria o grande mestre depois de Freud, mas que na relação transferencial com ele foi um desastre. Bom, eu suspendi essa pesquisa e ela está um pouco parada, porque eu me encantei com um outro tema que eu vi exatamente aqui na SPID. É a reação terapêutica negativa. Na primeira jornada, eu já apresentei um texto, e agora, com uma diferença grande desse outro, porque o outro, a reação terapêutica negativa, levou o indivíduo, depois de 4 anos de análise, a ir embora. E a de hoje, não. A reação terapêutica de hoje é um sujeito que está se mantendo, ele já está com 6 anos, ele está se mantendo nos altos e baixos da reação terapêutica negativa. Eu dei o título Amor à sua neurose, Carlos e as suas vivências da reação terapêutica negativa. Pela expressão reação terapêutica negativa, sempre empregada por Freud dentro de aspas, como se fosse extraída de um outro vocabulário que não o dele, formulamos a pergunta: por que o paciente reage negativamente ao tratamento psicanalítico, muitas vezes com resultados favoráveis, bem favoráveis ocorrendo? Como Carlos. Aliás, esse nome eu dei Carlos porque ele é um rapaz alto. Achei que Carlos é um nome cheio. Ele é alto, bonito, torcedor do Vasco, vai por aí. Bom, como Carlos, nome fictício, 33 anos, escritor de um único livro. Casado com psicóloga, de quem depende parcialmente, porque ele também tem um outro tipo de trabalho que ele ganha algum dinheiro. Carlos está em processo de análise desde 6 de agosto de 2018, portanto, há 6 anos, e vinha melhorando nos últimos meses, com mais adaptações, sentimento de bem-estar no contato com a mãe, após o falecimento da avó, que foi o objeto de seu ódio durante muito tempo na análise. Eu até me perguntava, até onde será que esse ódio vai? Ele odiava. Chega, porém, o tempo do desamor na análise, da reação cada vez mais negativa, parecendo brigar com a análise todos os dias, levando-nos a constatar um impasse de tentar buscar uma explicação verbal para o fracasso do tratamento.
procurando imputá-lo ao paciente. Se as coisas degringolaram, foi porque teve, ou melhor, foi uma reação terapêutica negativa, como diria Pontalis, que tem um artigo muito grande sobre isso. Diz então Pontalis: um filho que, para prender sua mãe, obter seu amor, despertar inquietação, ou, por que não, por má vontade, optasse por se prejudicar a ele mesmo, em função do trabalho, eu esperava uma mudança libertária. É o inverso que se produz pouco depois, quando eu digo que chegou a hora do sofrimento. Novos sintomas, produção de um sofrimento definitivo, volta a usar com muita assiduidade maconha, produção disso um sofrimento definitivo, afasta-se de todos, da mulher, dos amigos, que afirma terem apenas 3 amigos e não tem contato com os irmãos de São Paulo. Ele tem uma metade de família em São Paulo. É como se afirmasse: me fizeram assim, não me permitiram um só pensamento para dizer ou pensar de outra maneira. Reduziram-me apenas a isso. Aí ele conta a festa de 10 anos e que ele rejeitou. A avó, que era a matriarca da família, contratou um salão, mandou fazer enfeites, fez uma roupa de Batman para ele. Ele não saiu do quarto, ele não foi a tal festa. Ficamos tentados a pensar na reação terapêutica negativa, no aspecto da distinção entre defesa e resistência. Distinção difícil na prática clínica. A resistência é suscitada pelo movimento da análise, seja ela externa, resistência cultural, filosófica, médica ou psiquiátrica, ou interna. Existe sempre resistência à análise e pela análise. Já a defesa é um conceito biológico transposto do organismo para a psique pela psicanálise e que ficam submetidos ao analista e seu paciente, ou melhor, a seu paciente e a seu analista. A resistência é sempre pontual, a semelhança do recalque. Ela é interpretável e só é interpretável se a representação e o afeto em questão forem designados pelo analista. Não interpretamos uma defesa, mas a constatamos com risco, aliás, de reforçá-la ou de evidenciarmos quando é inconsciente. Foi na segunda tópica que Freud encontra outra explicação para a reação terapêutica negativa. Viu nela o domínio exercido pelo superego e esse sentimento de culpa fica mudo para o doente. Não lhe diz que ele é culpado. O sujeito, no caso Carlos, não se sente culpado, mas ele se sente doente. A RTN, a reação terapêutica negativa, é um afeto de resistência maciça ao processo de mudança. Assume a aparência de uma defesa global, quase orgânica, e surge como intratável. Quais são os afetos mobilizados nesse acontecimento? Joan Rivière, num belíssimo artigo, ela é da escola inglesa, mostrou como pacientes eram inteiramente tomados por desejo, ou melhor, uma necessidade egóica compulsiva de reparar e remediar. Recusavam-se a se curar enquanto não estivesse curado ou curados seus objetos internos primários, onde amor e ódio estivessem imbricados com esses objetivos. Harold Sears deu uma forma mais radical para a RTM. Na doença do paciente, ele vê a expressão de uma tentativa, é uma outra forma que ele dá, de cuidar do analista. Ou melhor,
diria que a mola da RTN é uma paixão desvairada de mudar, de curar a avó-mãe enlouquecida no interior de si mesma e, consequentemente, da analista vivida na transferência. A atitude polialística da avó-mãe de dominação totalitária, como lhe diz ter sofrido, fez a introjeção primária do ruim, sendo que é na cena primária que vai se condensar esse ruim originário no Carlos. O sujeito expulsa, mas para dentro de si, aquilo que ele é extraído. Então, aqui é que os negativos como ele não querem renunciar. Digamos apenas que eles não querem perder, entendendo perder nos dois sentidos. Não perder o objeto e não serem perdedores. De fato, querem que o outro se modifique, ou melhor, querem fazê-lo dobrar-se. Esse outro é sempre a mãe-avó, a mãe inflexível em seu não, em seu você nunca foi e nunca será a causa de meu desejo. Isso é o que ele imagina em relação à mãe. Carlos demonstra em seu desespero diante do lugar onde mora, ele mora em Copacabana, com os infinitos barulhos de Copacabana. Tanto é que ele está se mudando para o interior do estado. A projeção para o exterior efetua-se assim, simultaneamente, uma espécie de inversão. É como se ele dissesse: o mundo está contra mim, logo só posso estar contra o mundo. Perguntamos como pontalista: a que é que não querem renunciar esses negativos? Será realmente ao sofrimento que mobilizaria toda a sua energia e localizaria a reação terapêutica negativa no campo do masoquismo? Já falamos da necessidade do sujeito de fazer o outro se modificar, ou mais ainda, dobrar-se, e esse outro é sempre a mãe, a avó, no caso do Carlos. Isso não é falado, mas praticado. A reação terapêutica negativa seria dizer não só que a mãe não lhe deu afeto, carinho e amor, conservando a fantasia de fazê-la dobrar-se, a mãe, a avó. Não coloco, como Pontalis também faz, que todas as análises funcionam com a reação terapêutica negativa. Todo neurótico recusa a insatisfação e não aceita a insatisfação do amor. E no caso da reação terapêutica negativa, é o exercício da força sofrida e posta em prática com o domínio do não. Cabe ao analista apreendermos o que pode deter o processo de negação que pode cristalizar-se como negativismo. Outra apreciação da reação terapêutica negativa é como ela aparece em Carlos, pontuando sua análise e, sobretudo, a interpretação, quando aparecem nele respostas negativas. E nunca pensei nisso. A interpretação que acerta o alvo incomoda. Penso e procuro suportar a transferência e não tenho medo excessivo da agressividade que aparece, ou, pelo menos, eu procuro não me irritar com isso. Todas as vezes que Carlos esboça um desligamento da dominação irrestrita da imago materno-avó, aparecia nele uma necessidade de sofrer e fazer sofrer. Volta a usar a maconha sem controle, a desejar, isso é muito frequente, as amigas da esposa, e depois ficar com medo que ela viu, e ter ciúmes da mulher e voltar a não escrever, já que ele pretende ser escritor. Em certa ocasião, diz: quando saio bem daqui da análise, volto a pensar em escrever, porém, isso logo passa. Diz Freud, análise terminável e análise interminável.
Durante o tratamento, o nosso trabalho terapêutico está constantemente oscilando para trás e para frente, como um pêndulo, entre um fragmento de análise do id e um fragmento de análise do ego. A dificuldade da questão é que os mecanismos defensivos dirigidos contra um perigo anterior aparecem no tratamento como resistência contra o restabelecimento. Disso decorre que o ego trata o próprio restabelecimento como sendo um novo perigo. Junto com o sentido usual da recusa da cura, o outro sentido que se colocaria próprio à reação em efeito terapêutico, ideia de uma relação salutar do organismo, conforme ele volta, pouco a pouco, a tomar conta de si mesmo. Isto é, luta por se desfazer a dominação do outro e se afirmar em sua individualidade. Acontece, porém, que Carlos desligou-se da mãe-avó, mas se tornou dependente da esposa, com novos e diversos sofrimentos. Assim, qualquer interpretação corre o risco de ser perdida, ao ser sentida como uma ruptura da vinculação à mãe, à esposa, ou em relação à própria analista. Separação irremediável, assim a análise interminável, é para alguns um fim de tudo. Quer dizer, um tipo como Carlos é um candidato a uma análise interminável. Como acontece a RTN, é ambivalente, da relação com o mesmo objeto. Tendências, atitudes, sentimentos opostos, por exemplo, amor e ódio, refere-se a uma atitude emocional subjacente em que as reações contraditórias se originam de uma fonte comum e são interdependentes, diferente dos sentimentos mistos em que existe amor e ódio. Sem concluir, a RTN é uma vertente destrutiva da pulsão de morte, que os psicanalistas, isso é uma verdade, quase não falam, e as publicações são raríssimas. Mas vamos continuar, porque somente os casos difíceis e os casos impossíveis é que nos fazem trabalhar, teorizar, escrever e pesquisar. Carlos prossegue com seus momentos produtivos e outros bem destrutivos. Como digo, joga-se onde ele pode sofrer. Nada nos assegura o amadurecimento, nem a produção do novo, mas essencialmente a repetição do mesmo. Talvez até venha a romper com a analista para preservá-la, e não de modo algum a mesma coisa que apenas separar-se dela. Ele pode se afastar, mas muito com esse pensamento de preservar, não me fazer sofrer. Ou quem sabe, segundo alguns, ele pode caminhar no sentido de uma análise interminável. O que eu sei é que eu continuo com Carlos na expectativa de como será esse término da análise ou a continuidade. Bom, obrigada, Dice. Passo a palavra ao Bruno, então. Oi, gente. Bom dia. Prazer estar aí com vocês. Esse trabalho aqui, um pouco diferente da maioria dos trabalhos que já apresentei aqui em alguma jornada, é um trabalho que tem alguns nós para apresentar. Então, essas complicações aí eu tentei diminuir, fantasiando aí de professor escrevendo esses negócios aqui.
Vocês não precisam se preocupar em anotar, porque quem quiser, só eu tiro uma foto aqui, mando para vocês depois. Não, é só uma referência, um esqueminha para facilitar, né? E não para virar aquela equação lá equação de poesia, né? Na Sociedade de Poetas Mortos, que destrói as poesias, né? É só um facilitador. O que eu queria trazer para vocês nessa revolução atual de Ferenc? Primeiro, eu queria propor para vocês que o Ferenc e o Ogden eles têm uma aproximação, apesar do Ogden não citar o Ferenc, né? Que a gente acha, eu, André, né, uma injustiça, né? Acho que o Ogden, né, tem muita relação com o Ferenc, né? Mas, enfim, são dois analistas que eu acho diferenciados, que eu tenho uma identificação mais forte, porque eu entendo que são analistas da relação, mais do que outros, na minha forma de ver. Eu queria tentar apresentar para vocês por que eu entendo que eles são analistas mais da relação, no sentido mais radical, né? Ferenc trouxe análise mútua, que, assim como a técnica ativa, eu entendo que foram conceitos clínicos não muito bem compreendidos, porque as pessoas podem compreender e discordar, achar um lixo, uma porcaria, achar cada um com a sua opinião e tudo bem, né? Mas eu acho que eles não foram muito bem compreendidos a maioria das vezes, né? Então, na análise mútua, resumindo, porque eu não queria trazer o conceito, na análise mútua a gente teria aí uma radicalização da percepção da transferência, ou seja, uma radicalização da presença. Então, o analista ficaria numa extrema percepção de si dentro do processo, então ele acompanharia todas as sensações, movimentos e raivas e não tomaria isso como problema, como contra-transferência, como algo a ser levado para supervisão ou para análise pessoal, e sim como um material rico, né? Que algo disso Freud já colocava, mas eu acho que aqui o Ferenc leva de uma maneira bem mais radical, né? Então, acho que vale a pena quem quiser ler, quem não tiver tido contato, acho que o conceito clinicamente muito importante. Então, a conexão do analista com as sensações durante o atendimento fica mais extrema, pensando a análise mútua, né? Independentemente de por onde o Ferenc associou isso, em que analisando, em que situações clínicas, então situações clínicas que a gente acha interessantes ou não, acho que isso é menos importante, né? Como é que ele chegou até lá, mas eu acho que a ideia da análise mútua pode ser usada de mil maneiras, né? A gosto de cada analista, mas acho que é uma ideia bastante rica, bastante sofisticada, né? Do posicionamento do psicanalista, uma presença extrema. Em relação ao Ogden, o terceiro analítico seria um conceito, né, talvez mais conhecido dele, e eu vou resumir o terceiro analítico como uma destruição das estruturas anteriores, né? Eu tenho Os Sujeitos da Psicanálise, é o livro do Ogden, que a introdução tem 4 páginas, essas 4 páginas são suficientes para entender o que seria o terceiro, né? Uma descrição muito poética, né? Mas, basicamente, analistas analisando são destruídos quando se encontram, eles não ficam minimamente parecidos com como eles eram antes. E, da mesma maneira que eu disse na análise mútua do Ferenc, o Ogden coloca destruição mesmo, ele não está falando de uma forma figurada, ele é também uma situação extrema. Então, eu estou pegando o que eu entendo que é extremo, transferencialmente no Ferenc, e o que eu penso que é extremo também no pensamento clínico do Ogden. Então, destruição das estruturas anteriores de analista e de analisando. Esses corpos são destruídos ao se encontrar e nasce alguma coisa inédita, mas no sentido, de novo, radicalmente inédito. Isso que eu queria propor aqui para a gente conversar. O Ogden também fala do devaneio, né? Ele, enfim, muito baseado no Bion. Então, o devaneio seria o reverie, enfim, o pensamento desses autores, né? Ogden e Bion, seria, para mim, uma aceitação, uma suportabilidade de uma tensão flutuante radical. Reparem que eu estou insistindo nessas palavras, radical, extremo, né? Para botar um grifo grande, né? Então, a tensão flutuante seria radical, né? Então, a gente teria o Ogden vai lembrar, né? O Ogden vai lembrar de uma foi pega, né? Logo a Ninfa que trabalhou mais por tudo, né? O celular está em burnout. Então, assim, essa atenção flutuante radical,
ela seria, né, o Ogden está atendendo, de repente começa a pensar na morte do tio, que ocorreu uma semana antes. Ao invés dele pensar, sacudir e falar, tem que prestar mais atenção nesse analisando, né? Estou me distraindo da minha função de analista, de estar com o outro, né? Ele passa a pensar imediatamente, né? Por que que ele está pensando na morte do tio e não em outra coisa? Por que com aquele analisando não com o outro? Por que naquele instante da sessão e não no outro? E por que o que da morte do tio ele pensou naquele momento, em que parte da fala do analisando? Então, ele acata de maneira radical, isso seria a atenção flutuante, ele acata de maneira radical tudo o que acontecer. Né? Então, seria a ideia freudiana de atenção flutuante, só que radicalizada. Né? O Freud já deixa margem 100% para a gente pensar a livre associação e atenção flutuante dessa maneira, só que eu acho que para aplicar, né, que é o meu tema que eu estou mais chato de um ano e meio para cá, a aplicabilidade disso é muito mais complexa do que a compreensão da ideia. Né? Enfim, passando para a técnica ativa do Ferenczi diria, né, esse é um conceito também que eu entendo que é geralmente pouco compreendido. Técnica ativa não é um analista bombeiro que, diante de uma situação extrema, né, pega o seu bíceps incrível e salva o coitadinho do analisando em situação limite, né, e sai para ser ovacionado num congresso. Né? A técnica ativa é muito diferente disso. Né? A técnica ativa, diz o Ferenczi, é uma convocação radical vinda do analisando. Né? Então, não é uma salvação da parte do analista. O analisando dá um grito radical de que algo tem que ser feito ali. Isso não quer dizer que aquilo ali era um momento necessariamente de extrema miséria emocional. É o momento de um grande ato, né? Um ato clínico que é instaurado pelo analisando. Nas palavras diferentes, é instaurado pelo analisando. Se a gente quisesse usar o Ogden, a gente diria que é no terceiro. Então, a gente não precisaria pensar se é analista ou analisando, apesar do Ogden pensar que essas duas figuras continuam individualmente separadas, né? A gente poderia fazer a leitura de uma outra maneira do conceito ferenciano. Então, muitos autores dizem que Ferenczi abandonou a técnica ativa, que eu fico sempre muito impressionado, né? Porque com essa ideia, porque está dito textualmente, tem a página onde ele diz: nunca abandonei a técnica ativa, assim, tá no texto, assim, né, do Ferenczi. Então, assim, ele fez mudanças a partir de que ele percebeu as contraindicações. Como qualquer coisa que a gente criar, a gente vai ter que ver contraindicações eternamente até morrer. Então, acho curioso como a insuportabilidade da comunidade psicanalítica, né, consegue desler e dizer que ele abandonou. Porque se eu não quero usar, o problema é meu, né? E ele usa, né? Usa quem quiser, mas eu tenho que achar que Ferenczi abandonou. Eu acho isso muito impactante, né? A gente se fica tão incomodado que a gente tem que inventar que ele não usa mais, sendo que ele disse que nunca abandonou. Fico realmente impactado com isso. Enfim, então a técnica ativa, segundo Ferenczi, viria do analisando, né? Seria um momento assim, agora, é uma levantada, é agora, né? Então eu coloquei assim esse esqueminha aí. O Vitor falou que eu tirei 7,8, né? Deu uma avaliada que a gente tem de começar. Então, o que seria isso aqui, né? Tem muita coisa lacaniana aqui, né? O autor que eu gosto bastante. Acho que o Lacan, a coisa que eu mais gosto no Lacan, basicamente, é que, para mim, é o autor que melhor consegue o que todo autor quer, que é achar universais em psicanálise. Acho que o Lacan acha, na minha opinião, melhor os universais, né? O que acontece em toda a análise, né? Porque a análise é singular. E o que acontece em toda a análise é mais difícil de achar, na minha opinião. E acho que o Lacan encontra muitas vezes isso. Então, não é só Lacan isso aqui, mas, enfim, isso aqui seria uma travessia do fantasma, né? A gente começa no reino do fantasma, digamos assim, entre aspas, né? Onde o fantasma está reinando, né? O fantasma está dominando, né? Esse imaginário aqui, né? Se vocês forem ver no Marco Antônio Coutinho Jorge, isso aqui é um esquema mais adequado, essa parte roxa aqui, mais adequado à neurose do que à psicose, né? Se fosse a psicose, a gente poderia inverter, enfim, na perversão diferente, mas eu estou só fazendo um esquema básico, né? Sem querer aprofundar isso aqui. Então, a gente, tipicamente, o analisando começa com uma queixa, com um problema, né? Meu problema é que meu chefe não quer me promover porque ele tem inveja de mim ou que, enfim, qualquer coisa assim, e ele tem uma certeza, né, imaginária de que o problema dele é aquele ali. Então, aqui é o reino do fantasma, né? Aqui ele está cheio de certezas, ele supõe que sabe, né? Supõe que sabe do problema dele, supõe que um analista é sabichão e vai salvá-lo, é um bombeiro, enfim, né? Então, aqui é um lugar onde ele está perdido nas verdades, né? E isso aqui não é uma situação tão atípica, né? A gente pode ver em
quase toda conversa que a gente tem, vida pessoal, profissional, sociedade de psicanálise, quantas afirmações a gente escuta, né? Eu sempre fico impressionado como a gente mesmo, né, uma vida inteira fazendo análise pessoal, estudando, faz tantas afirmações, né? Com tanta orgulho da própria opinião. Acho, não importa o assunto, né? Acho sempre interessante, né? Como é que a gente consegue sustentar o orgulho da própria opinião. Então, aqui a gente tem um suposto saber, que a gente estudou o assunto ou pensou 1000 vezes, né? Geralmente em looping, mas enfim. Então, transitividade seria com objetos. Então, meu problema é o meu chefe, meu problema é aquele ali, é aquela pessoa, né? Meu problema é o Bolsonaro ou é o Lula, enfim. Então, a gente tem certeza que se tirasse aquele objeto dali, ficaria tudo bem. Então, a gente começa aqui a análise, né? Da queixa, a gente, se a análise, quase todas conseguem, né? Chega na questão, que seria o simbólico, a gente já não tem mais uma certeza única, a gente percebe que aquela nossa questão, ela aparece em variadas situações da nossa vida, quase toda análise, né? Enfim, no máximo em 2 anos, exagerando, chega nesse lugar aqui, na minha opinião. E aí, a gente, em muitas análises, chega nesse lugar aqui, que é o rochedo da castração, né? Que é um esquema, né, mais ou menos talvez próximo do que o Leandro apresentou no trabalho que eu gostei muito aqui, né? Então aqui teria o rochedo da castração, que é o momento que o Freud diz que a gente chega num impasse radical. Freud, né, enfim, estava começando, então ele tinha toda hora tinha um esquema do que não é analisável. Isso não é analisável, aquela pessoa não é analisável, né? Enfim, o mais curioso, né, dessa figura, né, Freud, que não que dizer que a condição básica para ser analista é fazer análise pessoal, ele nunca fez, né? Porque Fliss não é análise pessoal, Fliss é uma piada, né? Não é uma troca legal de pares, né? Mas não é uma análise pessoal. A primeira coisa que ele veria numa análise seria todas as pessoas que eu admiro, depois eu digo que enlouqueceram. Ferenczi, Reich, Jung, né? Então, assim, seria sessão, uma semana de análise já daria para ver, né? Esse problema. Ele não fez análise, enfim. Então, ele tinha certeza de que chegava num lugar, a gente paralisava e não tinha como ultrapassar. Aí eu desenhei lindamente esses dois bonequinhos aqui, e aqui seria o analisando, né? Aqui é o analista menorzinho, e o analisando estaria dando um pezinho, para quem for da minha idade para cima, que sabe o que é um pezinho, então ele puxaria, o analisando puxaria o analista para o analista poder fazer alguma coisa que seria técnica ativa, né? Que seria uma convocação extrema do analisando, dizendo assim, ó, algo tem que ser feito agora. E aí, se eles conseguirem fazer essa transposição, né? Não é exatamente como o Leandro colocou, mas se eles conseguirem fazer essa transposição, eles vão chegar num terreno aqui que seria o objetivo, né, de qualquer análise, como diz o Ferenczi, né, que seriam duas crianças perdidas na floresta, né, que eles ficariam aqui no território do não saber, que é só o que existe na vida, só que dá trabalho chegar lá, né? Apesar de ser sempre o que existe. Então a gente chega no lugar do enigma, né? No lugar do enigma, a gente tem uma intransitividade, não tem mais objetos. Então antes a gente achava que o problema era aquela pessoa, era aquilo, era alguma coisa, agora a gente não precisa mais de objetos para discutir. Nos memes as pessoas falam, descobri que o problema sou eu, mas não é bem isso, né? Assim, problema sou eu, errado sou eu, sintomático sou eu. Isso aí seria, você está na análise, você vai ver essas coisas, mas acho que para além disso, você começa a poder pensar a questão sem colocar objeto. Então, não é você o problema ou o outro o problema. Você começa a pensar, né, a questão de maneira mais aberta, né? Por que diante de tal situação eu sofro e não outra coisa? Você começa a pensar os verbos sem objetos. Posso falar melhor disso, né, depois, se for o caso, mas só para tentar não perder aqui o horário. Então, essa seria, né, uma imagem só para ajudar. E aí, chegando na parte final, né, que eu chamei de paroxismos e platôs. A minha hipótese é que a travessia do fantasma ela tende a um platô mínimo, um platô baixo, né? Uma descida necessária, num encontro vertiginoso com o fantasma, sem o cobertor do Lino, né? Para quem também da minha idade para cima, né? O Lino era um personagem que estava sempre com um cobertorzinho na rua, né? Não importa a temperatura que fosse, né? Então ele como se fosse a ideia do para quem só tem martelo tudo vira prego, né? Então ele estava sempre com um cobertor para além do contexto. Então, para a gente poder chegar, né? Se a gente conseguir chegar nesse platô mínimo dessa descida extrema, né? Descida vertiginosa, aí talvez o novo possa não parecer prego, né? Porque aos olhos do dono do martelo, né? Do Thor, tudo viraria prego.
Então, para o novo poder aparecer, a gente precisaria dessa descida. Essa é a hipótese, né? É mais que uma queda, é uma descida, é parecido, mas enfim, posso falar melhor disso também na conversa, se for o caso. Então, eu afirmaria, que aí que é a parte que é complicada de afirmar, para alguns analisandos dá para acontecer que, na verdade da transferência, eu posso dizer para alguns analisandos que eles nunca mais vão descer tão baixo. Esse é o ponto central do trabalho. Posso afirmar assim, a gente chegou no platô mais baixo, nunca mais vai descer mais baixo. Não é que no fundo do poço tem uma mola, nada, não é esse tipo de coisa, né? Então tem nada disso, né? Sempre dá para cavar mais baixo, né? A gente sempre consegue. Então, então a ideia é que acompanhando na experiência da transferência, dá para perceber que dali a gente não desce mais. E esse seria o encontro com um fantasma mais radical. Você vê a palavra radical voltando. Então, fechando, né? Qual é o caminho? Do saber suposto ao saber da experiência vivida na transferência, né? Então, a gente teria aí uma dança eterna entre a estranheza e a familiaridade, como diz o Freud no estranho, em familiar, enfim. Então, chegaria num ponto, que aí o Vitor também vai ter que fazer desse gabaritei ou não, que é o ritmo relacional, né? Então, eu penso que a análise tem um ritmo que é extremamente importante. Não dá para trocar as 4 sessões no mês por 4 na mesma semana, porque a cadência faz uma diferença extrema, depois o Vitor pode falar melhor. Então, a descida dos platôs é uma descida como um filme muito bom que vale a pena vocês verem, chamado O Poço, que é um filme produzido pela Netflix, enfim, nem chegou no cinema, vale a pena. Então, no Poço você tem 200 platôs nas pessoas que, enfim, por motivos lá do filme, vamos dizer, cometeram um crime, e elas vão descendo até o lugar mais baixo possível, mais precário, de desespero, de lutar por comida, de maltratar os outros, enfim, vão descendo, 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 para ver se conseguem sair daquilo ali. Então, aquilo ali eu acho que é uma metáfora da travessia do fantasma muito clara, né, de você até onde você precisa descer para poder sair dessa prisão, desse poço, né? Então, a minha hipótese é que tem um último platô, e esse último platô seria uma afirmação transferencial que dá para perceber muitas vezes, né, na experiência. Assim. Esse é o último platô. Dá para perceber isso aí. Bom, obrigada, Bruno, aí pela demonstração dos pezinhos facilitadores. Vamos lá, então, Victor. Gente, bom dia. Me escutam? Sim. Ótimo. Então, o trabalho que eu vou apresentar Nomes da ressonância musical, os logos ínferos. Ele é o resultado de um grupo de estudos que a gente está há anos trabalhando, às quintas-feiras, 2h30 da tarde. E nós somos um coro polifônico, meio desafinado, é verdade, mas muito bonito. E a gente está produzindo, e esse trabalho eu dedico a essa produção e às pessoas que compactuam com ela. Vamos lá. Nomes da ressonância musical, os logos ínferos. Sobre a clínica da ressonância musical, os nomes da ressonância não são estruturas. Do grego ônoma, nome é lei, formação de mundo, bate-papo e conversa fiada. Os nomes de ressonância se manifestam como atravessamentos que acenam a musicalidade próxima e alheia aos caprichos do dizer. O aparelho psíquico pode atravessar e travestir os seguintes nomes: logos ínferos, logos sísifos, logos esfíngios. Logos ínferos, logos sísifos, logos esfíngios. Logos ínferos, logos sísifos, logos esfíngios. Falaremos hoje sobre os logos ínferos. Logos ínferos. Sentem o ressoar da radicalidade e profundidade do logos, suas sonoridades e seus silêncios invocadores. Experimentam a voz não humana e estão próximos ao entoar dos deuses. Os logos ínferos sublinham tempo, um dos 3 elementos constitutivos da ressonância musical.
Em Aristóteles, to gar estin o chronos, aritmos kineseus katatoproteron kai hysteron. Em Agostinho, quid est enim tempus, quid oce facili breviterque explicaverite, quis oce adverbum de ilio proferendum vel cogitatione comprehenderite, quid autem familiarius inotius in loquendo commemoramus quam tempus, intelligimus utique cund id locimur, intelligimus etiam, cum alio loquente id audimus. Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat cio, si quaerent explicare veli, nescio. In Heidegger, die Zeit, die sich und als diese die Weltzeit zeitigt. In Baudelaire, horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi, les vibrants de l'heure dans ton cœur plein de froid s'y planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote. Souviens-toi, rapide, avec sa voix. Des insectes maintenant dit, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, est ton mémoire. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles foulâtres sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extrait l'or. Souviens-toi que le temps est un jeu avide qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Le gouffre a toujours soif. La clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repenti même, ou la dernière auberge, où tout te dira, meurs, je lâche, il est trop tard. In Led Zeppelin, then as it was, then again it will be. And though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. Blind stars of fortune, each have several rays. On the wings of maybe, downing birds of prey. Kind of makes me feel sometimes didn't have to grow. But as the eagle leaves the nest, it got so far ago. Changes fill my time, baby, that's all right with me. In the midst, I think of you and how it used to be. Did you ever really need somebody and really need in bed? Did you ever really want somebody, the best love you ever had? Do you ever remember me, baby? Did it feel so good? 'Cause it was just the first time, and you knew you would. Through the eyes and a sparkle, senses growing keen. Taste your love along the way. See your feathers spring. Kind of makes me feel sometimes didn't have to grow. We are eagles of one nest. The nest is in our soul. Vixen in my dreams with great surprises to me. I never thought I'd see your face the way it used to be. Oh, darling, I'm never gonna leave you. I'm never gonna leave you. Holding on, 10 years gone. 10 years gone, holding on, 10 years gone. Em paz,
No se pase el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro a los costados y nada que amarrar. Já não existem laços, alguém hizo track, track, track. Em Spector. E agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Leon, os R's dos ínferos convocam ao ressoar vibrante da língua no céu da boca, uma espécie de motor, assim como o contraditório, anjo de luz mais resplandecente e habitantes dos círculos mais baixos, as trevas mais profundas da tradição em seu ímpeto por hierarquias e hierarquizações. A musicalidade da contradição ressoa. Em toda a tradição habita uma traição e uma traidiação. Os logos ínferos ressoam o inominável, impositivo da contradição, mas profundamente musical. O canto literante dos ínferos é a comédia. Sua musicalidade contraditória habita o fundo do fosso dantesco. Quando fomos chegados mais adiante, e decidiu o mestre me mostrar o ser que teve tão belo semblante. Afastou-se e, fazendo-me parar, esse é Dite, e onde mais de força armado convém que esteja, diz-se, este é o lugar. Como fiquei então fraco e gelado, não pergunte, leitor, e eu não direi, que o fato restaria sempre apoucado. Se belo foi, quão feio ora é o seu modo, e contra o seu feitor ergueu a frente. Só dele proceder deve o mal todo. Canto noi fumo fatti tanto avanti, cal mio maestro piace di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante. Dinanzi mi si tolse a ferestarmi, ecco dite, dicendo, ed ecco il loco, ove convenche di fortezza attarmi. Come divenire allor gelato e fioco, non dimandar lettor, che non lo scrivo, pero che non è para lá sarebbe poco. Se ele fu si bel come ele è ora bruto, e contra il suo fattore al sol do siglia, bende da lui procedere onde luto. Em ressonância musical, próximo aos outros nomes, ínfero prolonga i, como ínfero, enquanto que Sísifo tem pressa em terminar. Esfíngio prolonga i e se torna esfíngio, em lugar diferente de ínfero, que prolonga i mais cedo. Sísifo tem pressa em terminar. Ínfero contém um movimento descendente melódico de ponta a ponta, justificado pela ênfase na letra I, e que despenca ainda mais ao chegar na letra R. Ínfero. 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 Agora um breve fragmento clínico. Se nada brota, brota nada, naquilo que me construí, ou melhor, do que pensei construir em quentes poças. No mais confortável borbulhar das águas, e que trouxesse,
trouxesse o resplandecente orgulho de mim mesmo e de meus pais, que tanto investiram e que agora me despem, na agonia de nunca terem sido meus pais. O claro se torna turvo, e abraço as trevas que antes costumava afastar. Afasto o nefasto que agora sou, serei e sempre fui, pois resplandecer anoitece. Anoitecem as brumas dos contornos que antes definidos definham entre genitálias e palavras. Encena, acena, o âmago espúrio do não transpassar. Será provisório? Provisória é a indiferença, pois, na diferença, serei o máximo daquilo que me constituiu como ínfimo. Largas escalas musicais que entornam firulas em concerto. Concerto do Led Zeppelin, do Van Halen, do John Coltrane. O que disse Miles Davis ao escutar as notas e ritmos virtuosos de Dizzy Gillespie? Traição musical que beira o ódio sentido por Salieri, frente ao jovem Mozart, de pele fresca e tenra. Lembra o episódio em que Miles Davis pediu para Herbie Hancock sentar em sua própria mão esquerda. No free jazz, não é permitido fazer o baixo do acorde, ter uma guia. Era garoto demais, moleque demais. E essa velha tia, com todo esse barulho de tosse, na madrugada em São Luís do Maranhão. Maranhão, arranhão, traição. Constipação há de rimar com toda essa fala plena de desrazão. O lodo que novamente resplandeceu. Desrazão é ainda pior que razão. Ração de porco para os porcos. Como diria um amigo que foi pego, olhando por debaixo dos vestidos das meninas que foram pegas por não usarem calcinha. Se há mais uma chance, há também a oportunidade do findar de lamúrias. E, finalmente, ser. Ser ou não ser, que questão de bosta. Não. Brotar e construir em quentes poças, no mais confortável borbulhar das águas. Obrigado, pessoal. Obrigada, Victor. Gente, 10 minutos para pergunta, então. Alô? Agora sim? Então, eu queria fazer pergunta, na verdade são 3 perguntas assim para vocês 3, né? Uma pergunta para cada um, né? Primeiro, eu queria, que é uma questão, primeiro para a Dirce e para o Bruno, de uma dimensão mais clínica, que seria, Dirce, primeiro eu queria saber se no seu trabalho você acha que na clínica da reação terapêutica negativa, o analista teria que viver uma espécie de apagamento, de uma forma de invisibilidade, para que o analisando suportasse essa relação, né? Já que há uma questão com o outro muito complicada na reação terapêutica negativa, onde o outro, digamos, é de certa forma insuportável, né? Para ele, a transferência, de alguma maneira, seria insuportável. Por isso que eu adoro aquela frase do Freud, quando ele elogia o analisando piora. Por quê? Porque, na verdade, aceitar o elogio é aceitar o amor que ele não teve, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de que tem uma certa forma do analista estar diante do analisando da reação terapêutica negativa e que o analista teria que suportar uma certa invisibilidade, né? Fiquei pensando um pouco sobre isso. Queria conversar com você sobre esse tema que a gente gosta tanto, né? Se interessa tanto. Bruno, eu queria pensar um pouco se a questão do platô, né? Ela também seria não apenas alguma coisa vivida em relação a determinadas situações, por exemplo, de gravidade do analisando, de situações ali de
né, de um certo tipo intensidade de um sofrimento ou desaparecimento, mas esse platô também poderia aparecer na própria relação analítica, né, sem que, digamos, haja obrigatoriamente alguma situação fenomenologicamente grave, né? Se haveria um platô, inclusive, numa relação analítica que está aparentemente sem grandes perigos e riscos e situações de passagens ao ato, por exemplo, né? Fiquei pensando um pouco disso, né? A Silva Zornig fala muito da ideia da clínica da normose, né? Eu gosto muito dessa ideia também de que tem alguma coisa às vezes muito mortífera sem aparentemente haver um risco iminente, objetivamente ali presente. E Vitor, eu queria perguntar para você, né, se você sobre, e aí pensando alguma coisa sobre a psicanálise brasileira, né, se você pensa sobre a musicalidade da língua brasileira e se você vê alguma coisa né, de qual seria, na sua sensação, né, o específico da musicalidade da nossa língua, né, e como pensar isso clinicamente, já que a questão da musicalidade da ressonância musical é tão crucial para você. O que você conseguiria pensar sobre o que seria específico até, porque é um tema muito presente, cada vez mais, é pensar numa psicanálise brasileira, o que seria específico da psicanálise brasileira, então eu queria pensar um pouco por essa via aí. Bom, André, foi bom você perguntar, porque André é um estudioso da RTN, da reação terapeuta negativa. Eu sempre recorro a ele para me dar uma bibliografia que é tão rara, conforme eu disse. Agora, em relação à postura do analista, é como eu digo num determinado momento. Eu procuro não me irritar, eu procuro não tentar pensar o porquê que ele está assim, por que ele muda, por que ele oscila tanto como um pêndulo entre o bom e o mal, por que ele agride tanto a esposa quando ele começa a olhar para as amigas dela. Quer dizer, eu procuro ouvi-lo e tentar pensar o que é que está acontecendo. Tanto é que ele está com 6 anos de análise, então ele tem muito tempo. Ele não era assim, ele começou a ficar assim há algum tempo atrás, exatamente quando a avó morreu. A avó dele, que era o grande nó da vida dele, morre, ele vai ao enterro e não comenta nada. Quer dizer, depois começam a aparecer das coisas que ele traz, como ele se acalmou com essa morte da avó. Agora, ele voltou a todas aquelas condutas bastante problemáticas. Usar maconha, implicar com os amigos, dizer que não tem amigos nenhuns. Ele tem uma história, pais separados, o pai foi morar em São Paulo, constituiu outra família. Ele tem 3 irmãos nessa outra família. São esses que eu disse que ele não. Quando ele fica nessas fases, não quer saber, não liga. Só tem um irmão lá em São Paulo que ele considera um pouco. Ele praticamente foi filho único até determinado momento. Então, eu procuro, dentro da minha condição, não me irritar com as situações que ele traz. E vou acompanhando nesse sentido. Será que algum dia ele vai voltar àquela análise que ele fazia, muito mais produtiva? Em dias que parece que ele está retornando. Agora, ele tem um ponto agora, vai ser bastante difícil. Ele vai para o interior e a análise dele é o tempo todo presencial. Quer dizer, vamos ter que usar online. Ele vai para o interior, fugindo do barulho de Copacabana, que é uma coisa assim, quase que corporal, que ele sente raiva do barulho da rua, do barulho das pessoas, da música que tem embaixo do apartamento dele. Então, eu acho que eu estou numa postura muito de acompanhar e ver
qual é o caminho que vai acontecer com ele. Se ele vai conseguir elaborar alguma coisa, ou se ele vai nesse compasso que é difícil. Melhora, piora. Vem da sessão com uma agressividade muito grande. De repente, passa. Aí ele começa a falar algumas coisas. E essa mudança que ele tem muito medo agora. Ele vai para o interior, mas com muito medo. Ele diz assim, ó, vou uma semana lá na cidade onde ele vai para ver se eu alugo uma casa. Aí ele me manda dizendo, não vou uma semana, vou um dia só. Ele está oscilando muito, inclusive essa grande mudança que ele tem medo de sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade do interior. Não sei se eu respondi. André, super valeu a pergunta. Eu acho que, assim, a tua pergunta dá ensejo para eu, de fato, pensar novas modalidades de platô para além das que eu pensei. Não acho que eu tenha pensado necessariamente a partir de situações graves ou fenômenos como suicídio, mas por hoje a proposta seria pensar um específico platô, porque a gente poderia pensar nesse caminho aqui, até o Enigma, como um platô de saltos também, né? De saltos de percepção, de uma lágrima feliz, né? De um salto que a gente, né, poderia trazer muitos exemplos, aí seria um platô para cima, por exemplo. Mas o platô que eu quis trazer hoje era especificamente um só, não 2 ou 10 em análise, só um por análise. O platô mais baixo a se descer. Não precisa ter a ver com suicídio necessariamente, não precisa ter um fenômeno, com certeza não. Mas é só um platô na análise inteira, não 2 nem 3. Aquela vivência de análise só terá um. E aí afirmar que aquele seria o lugar mais baixo descido. Pode ter um fenômeno, pode ser um silêncio ensurdecedor, pode ser um branco que a pessoa teve, não precisa ser necessariamente uma questão de suicídio, mas não seriam platôs, seria só um. Né? Mas eu, né, posso pensar outros platôs, que acho que a tua pergunta dá ensejo aí. André, obrigado aí pela pergunta. O trabalho, ele está muito fundamentado no fragmento 50 do Heráclito. Ouvindo não a mim, mas ao Logos, é sábio concordar ser tudo um. Então, essa musicalidade, né, que a gente tenta flertar com ela é o que fundamenta a linguagem, ela fundamenta os fonemas. Então, não tem como apontar para você uma especificidade fonemática ou na própria construção na linguagem daquilo que seria a musicalidade, né? Na verdade, eu estou querendo apontar para a própria musicalidade, né? Então, claro, eu fiz algumas citações em latim, então, se eu apontar um fonema ou outro, vai ficar muito aquém daquilo que seria uma especificidade brasileira, né? Mas eu acho que a especificidade, bom, é uma especificidade da língua brasileira, né? Mas eu acho que uma especificidade brasileira é a proposta da clínica da ressonância musical. Isso é brasileiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bruno, sobre o platô também. Eu queria saber assim, quais pistas você percebe em você, relacionalmente, ali, né, para você ter esse entendimento, né, do que seria esse último platô. Essa pergunta é dificílima. Bem difícil, muito boa. A Jandele talvez seja a coisa mais central que você poderia perguntar, talvez seja essa, sim. É difícil responder, mas vamos lá. Eu acho que tem umas sintomas corporais de vertigem, como se fosse um frio. Difícil falar disso, né? Enfim, um frio no pescoço, é como se desse uma sensação de que em algum momento ali é como se fosse uma queda brusca, como se fosse um avião que dá uma descida forte. E então tem uma sensação assim de um impacto, não precisa ter sido, como o André bem disse, uma fala muito pesada, um acontecimento muito difícil, mas sim uma pista de que alguma coisa teve uma presença maior. Me lembro de analisando que teve um Covid e que por um dia ela ficou sozinha, sem nenhuma outra coisa mais grave, ela não estava com falta de ar, não estava internada, mas aquelas horinhas ali foram muito extremas, né? Então não teve né, como o André falou, um fenômeno maior, apesar de ter tido o Covid. Então,
Eu acho que são pequenas pistas de vertigem, mas acho que eu teria que preparar melhor essa resposta para te dar, porque acho que você perguntou do parte mais central, acho, do trabalho. Vou tentar mexer melhor para te responder melhor depois. Gente, é que na verdade, assim, eu tô num limbo aqui, porque parece que o tempo acabou, tinham 10 minutos para as perguntas, enfim. Tô meio assim, agora, José. Bom, tá, mais uma então. Mais 3, mais 4, mais 5. Não, gente, mas assim, tem curtíssimo então, enxuto. Tá. Dirce, como é que você acha, como é que esse paciente te vê? Tá. Olha, o que eu percebo é que ele, ora, ele demonstra assim, um amor muito grande na transferência. Em outras horas, me parece que ele me odeia. Ele faz exatamente essa oscilação que ele faz em tudo. Ele faz com a mulher, ele faz com a mãe, ele faz com os amigos, ele também faz comigo. Tá? Eu acho que eu tenho uma condição de acompanhar isso e não me irritar. Eu tenho uma paciência que às vezes eu até acho que é demais, tá? Mas eu consigo, tá? Hã? Não, não, não. Gente, desculpa, agora eu vou ter que ser agente da castração aqui. Acabou-se o tempo. E aí, se alguém tiver mais perguntas, acho que faz durante o coffee break, né? Ah, não vai ter. Ah, então, bom. Enfim, então fica para almoço, exato. Obrigada, gente. Valeu.